Uma das aplicações importantes é a execução das tarefas da vida diária. Exemplificando, levantar de uma cadeira exige um certo grau de força, subir uma escada, carregar objetos, deslocar objetos. Então, as atividades da vida diária exigem força. Muitas vezes as pessoas não percebem isso porque têm a força necessária. Mas quando as pessoas perdem a força, começam a ter muita dificuldade para as atividades da vida diária. Uma outra aplicação da força é evitar quedas, principalmente nas pessoas mais idosas, mais debilitadas. As pessoas idosas se desequilibram por várias razões. Elas podem ter tonturas, elas podem não enxergar direito e tropeçar, mas perder o equilíbrio não significa cair. Se a pessoa tiver força muscular, ela pode perder o equilíbrio e recuperar o equilíbrio. Então é uma das aplicações importantes da força, evitar quedas. É a intervenção que isoladamente, o exercício de força, é a intervenção que isoladamente mais evita quedas em idosos. Uma outra aplicação da força é proteção articular. Quando os músculos se contraem isometricamente, agonistas e antagonistas, estabilizam as articulações. Esta ação de proteção tem várias aplicações. Nos esportes, evitam lesões. Terapeuticamente, esta estabilização pode permitir, por exemplo, que uma pessoa com artrose, numa articulação de carga como o joelho, consiga usar a articulação com menos dor. Porque o que provoca dor numa articulação com artrose é a instabilidade. A artrose é desgaste das cartilagens, mas a força muscular, estabilizando a articulação, permite o uso com menos dor ou sem dor. Uma outra forma de proteção articular ocorre pela contração excêntrica. Os músculos funcionam como amortecedores do corpo na contração excêntrica. A contração excêntrica absorve energia, dissipa energia, diminuindo a sobrecarga sobre as articulações. Outras aplicações da força, nós vamos ver nos slides posteriores, mas a primeira é sobre caminhar. Para que o indivíduo caminhe bem, é preciso que tenha grau razoável de força. Vamos explicar por quê. E uma outra aplicação é diminuir o risco cardiovascular na vida diária. Vamos ver inicialmente a questão do caminhar bem. Um conceito básico para entender a questão é o conceito de unidade motora. São as fibras musculares inervadas pelo mesmo neurônio. O organismo tem um recurso quando as fibras musculares são fracas, ativa mais unidades motoras. Se o indivíduo vai fazer um determinado movimento que exige um certo grau de força, se as fibras são fracas, ele ativa mais unidades motoras para fazer aquele esforço. Se as fibras são fortes, automaticamente o indivíduo usa uma menor quantidade de unidades motoras, uma menor quantidade de fibras musculares para realizar aquela atividade. É por esta razão que indivíduos debilitados, com pouca força muscular, têm dificuldade para caminhar. Caminham anaerobiamente. A caminhar é uma atividade aeróbica para a maioria das pessoas, mas não para as pessoas debilitadas com músculos enfraquecidos. Por quê? Porque o indivíduo enfraquecido, para caminhar, usa muitas fibras musculares. E se usar mais do que 30% a 40% das fibras, estará realizando uma atividade anaeróbia. Isto ocorre porque o limiar anaeróbio, que é a intensidade do esforço acima da qual a atividade será anaeróbia e abaixo da qual a atividade será aeróbia,
corresponde a 30 a 40% das fibras. Quando o indivíduo usa mais do que 40% das fibras, a contração dos músculos começa a dificultar a circulação de sangue dentro do músculo. E muitas fibras não recebem sangue quando a contração é acima de 40%. Se for uma contração mais forte, 70%, 80% das fibras, praticamente não passa sangue nos músculos e todas as fibras não recebem sangue. Nenhuma fibra recebe sangue. Consequentemente, uma fibra que não recebe sangue, como é que produz energia? Não recebe oxigênio. Então, a produção é anaeróbia. Portanto, quando se trabalha com mais do que 40% das fibras em atividade, algumas fibras não recebem sangue e produzem energia anaeróbia, produzindo acidose, aumentando o nível de lactato, então caracterizando o esforço anaeróbio. Um indivíduo enfraquecido caminha anaerobiamente. Qual é o problema de caminhar anaerobiamente? É o desconforto. É a fadiga precoce, a dor muscular, a dispneia. O indivíduo tem que parar para descansar, depois ele continua. Caminha mal. Para que as pessoas enfraquecidas voltem a caminhar aerobiamente, portanto, confortavelmente, é preciso aumentar a força muscular. A força muscular permitirá, o aumento da força muscular permitirá que a pessoa caminhe com menos fibras. Quando voltar a caminhar com menos de 30%, estará caminhando aerobiamente, portanto, de uma forma mais confortável. E esse mecanismo, esse fenômeno do recrutamento de fibras e a sua relação com o limiar anaeróbio tem aplicações também no desempenho esportivo. Imagine-se dois corredores com o mesmo peso, 70 quilos, correndo com a mesma velocidade, lado a lado, considerando que os dois têm um bom VO2. Só que um é mais forte e o outro é mais fraco. Se eles têm o mesmo peso e correm na mesma velocidade, eles estão fazendo a mesma força. Se têm a mesma técnica, estão fazendo a mesma força. Só que o mais forte faz essa força com menos fibras. O mais fraco faz essa força com mais fibras. Suponha-se que aumentem a velocidade. Ambos vão fazer mais força muscular, vão ativar mais fibras. Mas sempre o mais forte vai usar menos fibras do que o mais fraco. Vai chegar uma certa velocidade que o mais fraco já estará passando dos 40% das fibras. E o mais forte ainda não chegou nesse nível. Portanto, o mais fraco já passou do limiar anaeróbio e o mais forte não chegou no limiar anaeróbio. O mais fraco começa a fazer acidose. Quem vai cansar primeiro? É uma outra aplicação da força, agora no desempenho esportivo. Conceitos importantes que são aplicações desses conhecimentos podem ser citados. Por exemplo, em reabilitação cardíaca, a finalidade do exercício resistido, da musculação, não é fortalecer o coração, é proteger o coração. Músculos fortes protegem o coração. Protegem como? Permitindo que as pessoas realizem as atividades com menos fibras, com menos reflexos, com menos elevações, menores elevações de frequência cardíaca e de pressão arterial. Isso é muito importante. Com relação à segurança, porque falamos um pouquinho da eficiência, né, dos exercícios, particularmente dos resistidos, mas vamos falar um pouco da segurança. A segurança depende a segurança em qualquer atividade física depende de sobrecargas adequadas. Sobrecarga é aumento de função. O conceito de sobrecarga é aumento de função. Toda atividade física tem sobrecarga, porque tem aumento de função. E essas sobrecargas são necessárias porque vão induzir as adaptações que nos interessam no organismo.
fortalecimento do organismo que faz exercício ocorre por causa das sobrecargas. Mas o detalhe é que a sobrecarga precisa estar adequada dentro dos níveis de limites de tolerância de cada indivíduo. Aí vai haver segurança. Quais são as sobrecargas músculo-esqueléticas da atividade física? Compressão, tração, torção, impacto e repetições. A definição de impacto é compressão brusca. O impacto pode ser definido, por exemplo, como a desaceleração brusca do corpo em movimento. Isso é impacto, compressão brusca. As atividades físicas variam muito no tipo e grau de sobrecarga que elas impõem. Musculação, por exemplo, tem grandes compressões, tem grandes trações, mas não tem torções, não tem impactos, não tem muitas repetições. Outras atividades físicas podem ter outras formas de sobrecargas.